Olá pessoal, tudo bom? Eu sou o professor Márcio de la Cruz Lui e hoje nós falaremos sobre a disciplina Planejamento e Controle da Produção, especificamente sobre o tema Previsão de Demanda, Médias e Método dos Mínimos Quadrados, tá bom? Por que a gente tem que fazer previsão de demanda, né? Porque isso é muito importante. A previsão de demanda ela vai ajudar as empresas a tomarem decisões relacionadas à quantidade de produtos a serem produzidos na fábrica e aí, consequentemente, com o dimensionamento de máquinas, dimensionamento de pessoas, tamanho das instalações e vai ajudar a tomar decisões de investimento, vai ajudar a tomar decisões de pessoas que precisam ser contratadas, pessoas que precisam ser treinadas, que tipo de treinamento essas pessoas precisam ter. Ou seja, a previsão de demanda é um processo que direciona a empresa, principalmente no que ela tem que produzir e o quanto ela tem que produzir. Muito bem. Atualmente, a competição ela passou a ser, de fato, por custos, né? As empresas elas, passaram a fazer uma competição por custos. Muito bem, como isso se dá? A gente sabe que a formação de preço ela é custo mais o lucro que a empresa quer ter. O que acontece em setores onde a competição é intensa, onde há uma intensa competição, né? Então, vamos imaginar que nós temos aqui determinados setores da indústria. Estes setores da indústria, eles são divididos, né, de forma lúdica aqui, para que você possa entender, né? Então, a gente tem, por exemplo, o setor automobilístico, a gente tem, por exemplo, o setor de entretenimento, a gente tem, por exemplo, o setor farmacêutico. E assim a gente tem diversos outros setores na indústria. Cada setor da indústria se organiza de forma que as regras de competição são muito específicas de cada setor. Muito bem, vamos dar um zoom aqui, por exemplo, no setor automobilístico, né? Vamos pensar no setor automobilístico. No setor automobilístico, nós temos diversas empresas competindo para ganhar um posicionamento de mercado, né? Então, nós temos aqui a Ford, nós temos aqui a Volks, nós temos aqui a GM, nós temos aqui a Fiat. Depois, entraram os franceses aqui, né? Aí a gente tem a Renault, aí a gente tem a Peugeot, aí a gente tem a Citroën. Aí depois chegaram as empresas japonesas, né? Aí a gente tem Honda, Toyota, Corolla. E aí chegaram os chineses, não é isso? Jack Motors, as coreanas, né? A Kia, e diversas outras empresas chegando e tentando ganhar espaço de mercado. Muito bem, quanto maior a competição dentro de determinados setores da indústria, né? Então o que acontece? Essa empresa aqui, por exemplo, ela tem que conquistar uma posição de mercado, defender a posição dela e fazer com que as outras empresas não tomem espaço dela, né? O que a outra empresa aqui tem que fazer? A mesma coisa. Ela tem que conquistar uma posição de mercado, defender aquela posição e ela não pode deixar que a outra empresa tome espaço dela. Além disso, ela tem que tentar tomar espaço da concorrência. Isso vai acontecer com todas as outras empresas que estão competindo neste setor. O que vai acontecer no final das contas, pessoal? Vai ficar uma intersecção gigantesca de vetores de empresa querendo tomar espaço de outras empresas e tentando defender a sua posição de mercado para que ela sobreviva na competição. Muito bem. Dito isso, quando acontece esse fenômeno, a tendência, né, é que os produtos eles passem a ficar similares, a tendência é que os produtos fiquem similares num range de preço muito parecido. Então, ainda no exemplo aqui das empresas automobilísticas, vamos pegar o exemplo aqui das 4 grandes, né? Ford, GM, Fiat e Volks. As 4 grandes, vamos pensar na linha de carro 1000 deles, né? Na linha de carro popular.
Se a gente pensar friamente, a linha de carro popular das 4 grandes montadoras, a gente pode dizer basicamente que é o mesmo carro. Todo mundo concorda que lá tem o mesmo motor, quase que os mesmos opcionais, quase que o mesmo design e também quase que o mesmo preço. Está todo mundo dentro de um range de preço. Ou seja, se a competição, se para eu ter lucratividade, né, eu disse para vocês que o preço é formado do custo mais o lucro. Ou seja, o que aconteceu? Eu congelei a minha variável preço. Né? Eu congelei a minha variável preço. Está todo mundo competindo basicamente pelo mesmo produto, competindo basicamente pelo mesmo preço. E eu preciso ter lucratividade porque eu preciso sobreviver à concorrência. Muito bem. Qual é a única variável que sobra para a gente poder seguir numa competição, seguir com vantagem competitiva sustentável? A variável custo, não é isso? Eu preciso diminuir o meu custo. Se eu diminuir o meu custo, muito provavelmente a minha lucratividade ela deve aumentar. Né? A esperança é que isso aconteça. Muito bem, pessoal, este tipo de competição por custos, né? Esse tipo de competição por custos, a gente vai chamar isso de oceano vermelho. Ou seja, tem um monte de empresa competindo, né? Elas estão competindo num modelo de diluição, de diminuição de custo. Cada vez mais eu preciso otimizar processo, cada vez mais eu preciso otimizar recursos, tenho que diminuir cada vez mais essas coisas para sobreviver na competição. E um monte de empresa ali tentando ganhar o mesmo espaço e cada vez mais empresas entrando e a competição ficando cada vez mais intensa. Muito bem. Como é que eu saio desse modelo? Como é que eu saio daqui, né? Eu não quero competir no Oceano Vermelho. Uma forma da gente fazer isso é, por exemplo, uma coisa que a gente chama de Oceano Azul. Né? O que é o Oceano Azul? Como é que eu alcanço o Oceano Azul? As empresas alcançam o Oceano Azul se elas forem capazes de fazer inovação. Se eu sou capaz de fazer inovação, eu não vou ficar mais naquele modelo onde eu tenho que defender a minha posição de mercado e onde eu sou atacado por diversos concorrentes constantemente. Se eu sou capaz de fazer inovação, eu basicamente acabo criando um novo mercado aonde eu sou o único competidor. Não tem competição para mim, eu fui capaz de fazer uma inovação. E aí eu não estou brigando. Claro que o custo sempre vai ser importante, mas eu vou brigar agora por preço. Só eu tenho o produto e o produto foi aceito pelo mercado. Né? Se a gente pegar as grandes empresas que foram capazes de fazer inovação, Google, Microsoft, Facebook, e a gente tem um exemplo excelente, que é o Cirque du Soleil, por exemplo. O que é o Cirque du Soleil, pessoal? O Cirque du Soleil é um circo, né? Que foi capaz de fazer inovação, né? Foi capaz de dar uma remodelagem a esse conceito de circo e criou um novo modelo de negócios, onde ela recriou, reinventou o circo e não tem competidor. Né? Eu pergunto para vocês, custa barato ir no Cirque du Soleil? Custa caro? Quando eles chegam num país para fazer a apresentação, demora muito para esgotar os ingressos? Não, você tem que comprar ingresso 3, 4 meses antes. Né? O tipo de patrocinador do evento são patrocinadores pequenos. Pelo que eu me lembre, o último patrocinador do evento Cirque du Soleil no Brasil foi o Bradesco, né? Um dos maiores bancos do Brasil. Ou seja, a empresa foi capaz de fazer inovação, foi capaz de encontrar o Oceano Azul e, portanto, é o único competidor. Mas a grande maioria da competição ela está baseada no modelo de Oceano Vermelho. E por isso que é muito importante que a gente entenda os processos de produção, porque a gente consegue sim reduzir custo, tendo um bom processo de produção. No nosso caso, na aula de hoje, uma dessas variáveis é a previsão de demanda e com essa previsão de demanda ser mais competitivo, mas no modelo de Oceano Vermelho. Claro que eu posso também tentar fazer inovação em processo, né? Inovação nem sempre é tecnológica, eu posso tentar fazer inovação de processo, eu posso fazer inovação de marketing e aqui, neste modelo, neste tema que a gente está discutindo, a gente pode pensar, por exemplo, em inovação de processos, tá certo? Muito bem. Então, a gente tem aqui alguns conceitos de planejamento, predição e previsão. Né? De fato, esse conceito ele vem da escola clássica de administração, né? Onde a gente vai ter, de fato, a variável planejamento, que ela é muito importante. Né? Então, a gente precisa planejar, a gente tem que ter planejamento.
Planejar é a gente tentar fazer com que o futuro aconteça da nossa maneira, né? Então a gente não vai adivinhar, a gente vai tentar fazer com que as coisas aconteçam da nossa maneira. Isso de fato não é algo simples de ser feito, né? Até porque nós temos diversos, né, fatores externos que implicam, né, na previsão da nossa demanda. Então a demanda ela vai ser composta de uma parte que é matemática, eu consigo calcular, eu consigo projetar, mas uma grande parte desta demanda ela está atrelada a fatores e a variações mercadológicas, das quais eu não tenho quase nenhum controle sobre elas. Eu não tenho controle, por exemplo, sobre fatores econômicos, variações econômicas. Eu não tenho, por exemplo, controle sobre fatores culturais, fatores sociais, fatores tecnológicos, fatores políticos, fatores legais. Eu não tenho controle sobre essas coisas. E essas coisas influenciam na minha previsão de demanda? Sim, influenciam. Então, o que eu tento fazer? Eu tento juntar essa minha percepção qualitativa com um cálculo quantitativo e aí eu faço a minha projeção e a partir daí eu tento fazer o meu planejamento. A gente tem aqui algumas vantagens em se fazer planejamento, né? Então, por exemplo, quanto se deve fabricar de cada linha de produto, quais tipos de produtos ou serviços serão oferecidos, quais serão as tendências das tecnologias na área, necessidades de investimentos futuros, adoções de novos produtos e tecnologias, contratações futuras de pessoal, novas instalações, reposição de materiais, planejamento da produção. Ou seja, quando eu consigo fazer planejamento, eu começo a tomar decisões mais assertivas e começo a fazer com que a minha empresa ande de forma coesa, tentando alcançar os objetivos estratégicos que foram definidas para ela no planejamento estratégico empresarial. Tá certo? Muito bem. Existem vários métodos para a gente fazer a previsão de demanda, né? E, por exemplo, disponibilidade de dados, tempo e recurso e horizonte de previsão são variáveis, são fatores importantes que contribuirão na decisão da previsão destas demandas. Então, como eu disse para vocês, os métodos de previsão, eles muitas vezes assumem que o que aconteceu no passado se repetirá no futuro. Porque eu estou fazendo o quê? Estou fazendo uma projeção de futuro, estou tentando fazer com que o futuro aconteça da minha maneira. E como eu disse para vocês, existem diversos fatores que são incontroláveis que eu considero que esses fatores se manterão. Um exemplo disso, e o que a gente vem passando atualmente, por exemplo, é essa variação econômica que a gente tem, né? Por que isso é muito ruim para o país? Porque a gente não tem uma estabilidade econômica. A gente veio nos últimos 10, 15 anos com uma estabilidade econômica, onde é muito fácil fazer previsão, porque as coisas estão estáveis e, de repente, as coisas começam a ficar instáveis. E aí é muito difícil se fazer previsão, porque ninguém sabe de fato o que vai acontecer. Variação de dólar, variação cambial, variação do preço do petróleo e assim por diante, né? Esses fatores são incontroláveis e aí acabam influenciando um pouco na previsão de demanda. Então, você fazer previsão de demanda em países que têm economia estável é muito mais simples do que você fazer previsão de demanda em países onde a instabilidade econômica afeta demais a previsão futura. Obviamente que fazer previsão de demanda eu não vou ter resultado perfeito, né? Mas eu vou ter um direcionador e ao longo do meu horizonte de planejamento eu vou ajustando a minha curva. Aqui existem alguns métodos qualitativos que eu trouxe para vocês que são usados, né, muito dentro do mundo corporativo, são métodos que já são práticas mercadológicas dentro das corporações, usar este modelo qualitativo, né? Então, a gente tem, por exemplo, consenso do comitê de executivos. Os executivos mais sêniores da empresa sentam em reuniões de discussão de previsão de demanda, de comportamento de mercado. Muito provavelmente são os executivos que mais conhecem daquele mercado, mais conhecem daquele produto, mais conhecem daquele consumidor, mais conhecem das regras de competição e eles discutem entre eles qual será a previsão de demanda dos próximos anos, porque eles têm capacidade para fazer isso até pela experiência que eles trazem, a bagagem que eles trazem.
Um outro método bastante utilizado é o método Delphi, né? O método Delphi, eu monto um questionário perguntando para alguns especialistas da área o que eles acham que vai acontecer no setor nos próximos anos. E aí eu disparo esses relatórios, essas pesquisas, para que esses especialistas preencham, me devolvam, e aí eu vou fazendo uma consolidação disso até ter uma conclusão do comportamento dos próximos anos para previsão de demanda. Eu posso fazer uma pesquisa com as equipes de vendas, né? Afinal de contas, o vendedor é a pessoa que está mais próximo do cliente final, principalmente se forem empresas que fazem vendas consultivas. Então, o que eu faço? Eu sento junto com esse vendedor e pergunto para ele, e aí, o que você acha que vai acontecer nos próximos anos com o seu cliente? Você acha que ele vai comprar mais? Você acha que ele vai comprar menos? Vai ter reestruturação na empresa dele? Ele está investindo em novas tecnologias? O vendedor sempre tem uma visão, mesmo que seja uma visão gerencial, do que vai acontecer com o cliente dele, porque ele está dia a dia ali, conversando com o cliente, entendendo as necessidades do cliente, e ele pode trazer essas informações para que a gente, de forma qualitativa, tente fazer uma projeção dessa demanda. E analogia histórica, né? Eu posso pegar a minha série histórica e fazer uma comparação de tendência. A minha demanda vai crescer, vai reduzir, conforme a tendência do mercado. Claro, pessoal, que por trás disso aqui existem inúmeros fatores, né? Gestão de ciclo de vida do produto, decisões de investimento, variações tecnológicas, inovação, etc., né? Todas essas coisas, essas variáveis farão a composição da previsão de demanda, né? A gente está dizendo aqui mais no mundo ideal, né? Numa situação ideal, numa situação de estabilidade econômica, situações ideais com poucas variações. Muito bem, os modelos quantitativos são aqueles que utilizam modelos matemáticos. São modelos baseados em estatística, são modelos baseados em matemática, que eu vou projetar a demanda, né? Então, eu tenho métodos causais e tenho as séries temporais, né? Que são consideradas quando eu faço essa previsão de demanda usando matemática, né? Usando métodos quantitativos. Agora eu vou colocar para vocês aqui algumas técnicas de previsão de demanda, né? Quais são essas técnicas, né? As técnicas mais utilizadas aqui. Então, um método mais simples que a gente tem, pessoal, é uma coisa chamada método do último período, né? O que é método do último período, né? Dentro do método do último período, o que eu faço? Eu pego toda a minha previsão de demanda, por exemplo, eu posso pegar a previsão de demanda aqui de um semestre, né? Então, eu tenho lá janeiro, né? Janeiro, tenho lá fevereiro, tenho lá março, abril, maio, e quero fazer a minha previsão de junho, né? Quero fazer a minha previsão de junho utilizando o método do último período. Como é que eu vou fazer a previsão de junho? Simplesmente, pessoal, aqui não tem tanto cálculo, aliás, não tem cálculo nenhum, eu vou repetir a minha realização do mês de maio no mês de junho. Então, suponha que eu vendi 10.200 unidades em maio. Se eu for usar o método do último período, o que eu faço? Eu faço uma repetição da previsão de maio em junho, tá bom? Muito bem. O segundo método é o método da média simples, que é um método que a gente usa, mas que é um método não muito confiável de se utilizar, né? O método da média simples, eu vou pegar as variáveis e dividir pela quantidade a soma das variáveis e vou dividir pela quantidade de variáveis. Esse método não funciona muito bem. Um exemplo clássico desse método é o seguinte: se eu e você fomos tomar uma Coca-Cola aqui na lanchonete da Uninove, né? Você tomou duas, eu não tomei nenhuma, na média, cada um tomou uma, não é isso? Por isso que esse método é um método que ele funciona muito bem quando a gente precisa de um número ali rapidinho, um número macro, sei lá, seu diretor te ligou e falou assim, me diz aí, na média, quanto que a gente vai produzir esse mês, por exemplo. Na média, né, eu vou produzir tanto, né? Mas não é um número que não é confiável para usar para fazer projeções de longo prazo, tá certo? Até por causa desse exemplo que eu dei, né? Então, a gente tem aqui a previsão do próximo período, o consumo dos períodos anteriores e o número de períodos que eu tive aqui. Então, um exemplo aqui, né? Então, a gente tem essa tabela, né?
os valores de demandas reais de um produto, considerando o período de 7 meses de vendas, né? Então, para cada mês aqui, teve essa quantidade de vendas. A gente precisa determinar a previsão para o próximo período, utilizando a média móvel. O que a gente vai fazer, pessoal? A gente vai somar tudo isso. 2.500, mais 2.200, mais 2.650, mais 2.800, 2.850, 2.900, 3.000, e dividir pela quantidade de variáveis, que são 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Somei tudo, dividi por 7, a previsão de agosto, então, será 2.700 unidades. É possível que em agosto eu venda 2.700 unidades usando o método da média aritmética simples. A gente podia ter usado um valor determinado para um período determinado, por exemplo, utilizando n igual a 3, né? O que isso significa? Eu usaria o mesmo método de média usando os 3 últimos períodos, né? Eu usaria aqui os 3 últimos períodos. Então, eu pegaria aqui, a mesma coisa, só que agora só para os 3 últimos períodos. Então, eu pegaria só o período de maio, junho e julho e faria a mesma coisa dividindo agora por 3. 2.850 mais 2.900 mais 3.000 dividido por 3. Qual a previsão de agosto? Usando a média móvel para n igual a 3, agosto eu venderia 2.917 unidades. Ou seja, só peguei aqui, né, os 3 últimos períodos, né? Ah, professor, e se fosse para n igual a 4? Se fosse para n igual a 4, eu pegaria aqui os 4 últimos períodos. E dividiria por quanto? Eu faria a somatória dos 4 últimos períodos e dividiria por 4. E se fosse para n igual a 5? Pegaria os 5 últimos períodos, dividiria por 5, tá bom? O outro método que a gente tem, pessoal, é o método da média móvel ponderada, onde eu faço ponderações, né? Muito bem, a fórmula para o método da média ponderada é a somatória do consumo que eu tive vezes a ponderação, não é isso? Muito bem, como é que eu tomo a decisão, como é que eu decido quais são as ponderações que eu devo fazer, né? Nesse caso aqui, a gente ponderou, né? Janeiro, ela tem peso de 5%, fevereiro 5%, março 7%, abril 8%, maio 15%, junho 20% e julho 40%. Agora, como é que eu tomo a decisão de qual ponderação vai ser? Essa decisão é uma decisão qualitativa, uma decisão que os gerentes vão tomar, né? Uma decisão que os especialistas na competição daquele setor vão decidir e vão tomar para que se tabule, né? Desta forma, um exemplo, eu poderia considerar que os meses mais próximos do mês que eu estou procurando, que no caso aqui é agosto, eles têm mais peso na minha decisão. Por isso que o peso de maio é 15, junho é 20 e julho é 40. O ideal e o correto é que esta ponderação seja 100%, né? A soma da ponderação seja 100%. E aí, como é que eu vou calcular isso aí? Eu vou fazer a multiplicação dos valores pela ponderação, né? 2.500 vezes 5%, mais 2.200 vezes 5%, mais 2.600 vezes 7%, e vou somar tudo isso. 2.500 vezes 5% vai dar aqui o nosso 125. 2.200 vezes 5% vai dar aqui o nosso 110. E assim por diante, né? E aí depois eu só faço a soma, então a previsão para o próximo período utilizando a ponderação, média ponderada, vai ser de 2.852. Tá bom? Muito bem. Eu tenho também um método que é chamado método de suavização exponencial. Nesse método eu vou utilizar uma constante, né, que na prática ela é no máximo de 10 a 30%, ou seja, 0,1, 0,3, que é a mesma coisa, né? O objetivo é que a gente ajuste a diferença da demanda real e da demanda prevista. Sempre eu vou ter, né, uma demanda real, e uma demanda prevista, né? Nem sempre a demanda real
ou na verdade quase nunca, a minha demanda real ela vai ser igual à minha previsão. Né? A minha demanda real ela pode ser maior do que a minha previsão ou menor do que a minha previsão. Para que não haja muito espaçamento, muito distanciamento entre real e previsto, o que eu faço? Eu uso esse método para tentar aproximar as duas curvas, né? Então, vai passando o tempo e eu vou fazendo o quê? Eu vou ajustando a minha realização para mais perto da minha previsão, não é isso? Para isso, a gente vai usar esta fórmula aqui, onde eu tenho o RA é o consumo real do último período, essa daqui é a variável de suavização, 1 menos a variável de suavização, vezes a previsão do próximo período. Então, eu coloquei um exemplo aqui, né? A empresa líder teve no último semestre o seguinte volume de vendas para o seu produto pastilha de freio, né? Então, ela vendeu lá em janeiro 20.500 conjuntos, fevereiro 21.000, março 21.200 e assim por diante. Sabe-se que a previsão para junho foi de 22.400 conjuntos. Calcule a previsão para julho, assumindo uma constante de suavização de 17. Né? Então, a gente tem aqui, pessoal, a realização do mês anterior foi quanto? 22.250, que é a realização do mês de junho. Opa! Que é a realização do mês de junho, 22.250. Que foi a minha realização, que eu fiz de real. Aí eu usei uma constante de suavização de 17%, que na fórmula entra 0,17. Por quê? 17% é o quê? 17 dividido por 100, não é isso? Que é igual a 0,17. 17%. Mais 1 menos a minha constante de suavização, de novo 0,17, vezes a minha previsão de junho, que tinha sido 22.400. Aí eu resolvo aqui o produto primeiro, tudo que está entre parênteses, e a minha previsão será de 22.375 unidades previstas para julho. Ou seja, eu fiz um ajuste na curva entre previsto e realizado, tá bom? Muito bem, pessoal, excelente. O último método que eu tenho para comentar com vocês é o método dos mínimos quadrados, né? Esse método dos mínimos quadrados é um método, na verdade, estatístico, né? Chamado de regressão linear simples, onde eu tento prever uma tendência, né, de uma curva e através desta reta, né, que eu vou, através deste método, identificar uma equação da reta e aí, uma vez identificada a equação da reta, eu consigo projetar os próximos períodos. Basicamente, o que nós teremos é o seguinte, né? Eu tenho aqui diversas realizações, né? Aqui é o tempo, tá certo? E aqui é a quantidade. Então, eu tenho, com o passar do tempo, diversas realizações aqui, né? Eu realizei isso, isso e isso. Muito bem, o que a gente vai tentar fazer aqui, né, de forma matemática? A gente vai tentar traçar uma reta, né, que seja a melhor reta e que demonstre a menor distância entre esses pontos e a reta. Então, ela é a reta que representa a menor distância entre o ponto e a reta. Quando eu consigo desenvolver uma reta, então eu tenho aqui a minha reta, e se de fato eu acho a equação desta reta, os próximos períodos que eu quiser projetar, é só eu subir e chegar lá na reta, e aí eu tenho os próximos períodos projetados, tá certo? É isso que a gente vai tentar fazer. Muito bem. Então, aqui é a equação da reta que a gente vai tentar encontrar, né? Onde o B é a inclinação da reta, tá certo? Essa linha ela vai ser definida por essa equação, onde y é igual a mais bx. O que é o y a mais bx? É a equação da reta que a gente está procurando, justamente esta equação, né? Y é o valor previsto, né? Ou o que a gente quer achar, em termos de um tempo x medido em incrementos, né? Esse incremento pode ser incrementos de tempos, né? O objetivo aqui é determinar o A e o B, né?
sendo que o B é a inclinação da reta, como eu mostrei no slide anterior, né? Então, as equações para a gente encontrar A e B são as seguintes. Para encontrar B, a gente vai usar esta fórmula aqui, né? B é y vezes x menos n vezes xy, dividido por x quadrado menos n vezes x quadrado. Tudo isso aqui é somatória, né, pessoal? Tudo isso aqui, de fato, é somatória de x vezes somatória de y, n é somatória de xy, né? A gente não foi colocando somatória para não ficar poluído aqui, mas é tudo somatória. Mesma coisa em A, xy menos b vezes x quadrado dividido por x. O que a gente quer encontrar? A gente quer encontrar este valor e este valor, porque com esses dois valores, mais a equação da reta, né, que é y é igual a mais bx, eu faço a projeção dos próximos períodos. Bom, excelente. Qual é o exemplo aqui? A Specific Motors produz motores eletrônicos. A fábrica da Specific opera em sua capacidade quase que total há algum tempo, capacidade máxima. O gerente da fábrica, né, ele quer saber se o crescimento de vendas prosseguirá. A gente vai continuar vendendo? Eu estou na minha capacidade máxima. E ele quer desenvolver uma previsão de longo prazo, né, para ser usada para planejar as exigências das instalações dos próximos períodos. Pô, eu preciso comprar mais máquina, preciso contratar mais caminhão, preciso ter mais depósito para armazenar todo esse equipamento, né? Então ele quer saber o que vai acontecer nos próximos períodos. E a gente vai tentar fazer essa previsão usando esse método que a gente fez, né? Então o que a gente vai fazer? Calcular a previsão dos próximos 3 anos pelo método dos mínimos quadrados, calcular a variação percentual de um ano para o outro e fazer a representação gráfica. Bom, tá aqui a tabela, pessoal. A primeira coisa que a gente tem que fazer é montar esta tabela. Isso aqui é o ano 1, ano 2, ano 3, né? Isso aqui vai ser dado no exercício e aqui o que já foi realizado de vendas. Então, no ano 1 eu vendi 1.000 unidades, no ano 2 eu vendi 1.300 unidades, no ano 3, 1.800 e assim por diante. O que eu vou fazer, pessoal? Eu vou replicar isso nessa tabela. Então, eu vou montar uma tabela onde eu tenho x, y, x vezes y, x quadrado e a variação de um ano para o outro. O que é o x, pessoal? X é o ano, né? Ah, professor, e se fosse aqui janeiro, fevereiro, março, abril, maio? Eu usaria 1, 2, 3, 4, 5. E se fosse semana 1, semana 2, semana 3, semana 4? O que eu usaria em x? 1, 2, 3, 4 e assim por diante, conforme o número de períodos. E depois aqui a minha quantidade de vendas, né? O quanto eu realizei, a minha variável y. Então, no período 1 vendi 1.000, eu só vou replicando ali. E aí eu monto a tabela. Aqui é o quê? X vezes y. 1 vezes 1.000, 1.000. 2 vezes 1.300, 2.600. Vou complementando esta coluna. X quadrado, 1 ao quadrado, 1. 2 ao quadrado, 4. Vou complementando a tabela. E aí, pessoal, eu tenho aqui a somatória, né? Então eu somo tudo. Quanto que deu essa coluna? 55. Quanto que deu a somatória dessa coluna? 21.000. Quanto que deu a somatória dessa coluna? 133.300. Somatória dessa coluna? 385, tá bom? Muito bem. Vamos para a resolução, não é isso? Calcular a previsão pelo método dos mínimos quadrados. Lembrando que as fórmulas que nós temos são essas. Boa! Aqui está a nossa tabelinha. Agora, o que a gente faz? Só substitui os valores na fórmula, muito simples. Por isso que é importante que você monte a tabela com muita atenção. Uma vez montada a tabela pronta, é só jogar na fórmula e resolver, né? Então, aqui a gente tem, né? Resolução do B primeiro. Então, a gente tem lá B, Y, né? Cadê o valor de Y, pessoal? Está aqui, ó, dos 21.000. Joguei aqui, ó, 21.000. Vezes X, cadê o valor de X? 55, joguei aqui, 55. Menos 10, que é o N. Quantos períodos a gente tem? 10 períodos. 1, 2, 3 até 10. N sempre é a quantidade de períodos. Então, o que eu peguei? Quantidade de períodos, joguei aqui. Vezes XY. Cadê a coluna XY? Está aqui, 133.300. Joguei aqui na fórmula, 133.300. Dividido por x quadrado. Cadê a somatória do x quadrado? Está aqui, 385. Somatória de menos N, que é o número de períodos, de novo, 10, vezes a somatória de x quadrado, 385, que está aqui. E aí, o que a gente faz? Resolve esse produto, que vai dar 115.000, 1.155.000. Resolve esse produto, que vai dar 1.333.000. Isso aqui é o quadrado menos esse produto. Agora, esse menos esse dividido por esse menos esse vai dar quanto? 215,8. O valor de B
215,8. Agora eu vou resolver A. Mesma coisa, só vou substituir os valores aqui. Então, A, XY, cadê o XY? XY, 133.300. Substituir na fórmula. X quadrado, substituir na fórmula. X, substituir na fórmula. O que eu faço, pessoal? Resolvo esse produto primeiro, faço menos isso aqui e divido por 55. Esse produto menos isso vai dar 50.217. Dividido por 55, 917. Excelente, né? E eu substituí aqui o valor de B, né? Na fórmula. Aqui eu tinha o valor de B, que eu substituí ele aqui, que a gente achou lá na equação anterior. Muito bom. Excelente sala. A gente tinha o valor de A, que encontrar o valor de A, encontrar o valor de B, já encontramos aqui o valor de A e B. Ficou simples agora, não é isso? Lembrando que a nossa equação de reta era o quê? Y igual A mais BX. Agora eu já tenho o valor de A, 913, e já tenho o valor de B, 215,8. O que eu estou querendo encontrar? O valor dos próximos 3 períodos, ou seja, eu estou procurando o período 11, estou procurando o período 12 e estou procurando o período 13. Não é isso? A gente está fazendo uma projeção para os próximos 3 períodos. Excelente. A, 913, B, 215,8 vezes X. Quem é X? O próximo período. Qual é o próximo período? 11. Substituo na fórmula por 11. Como é que eu faço? Resolvo esse produto, somo mais o valor de A. Qual é a minha previsão? 3.286 unidades no ano 11. No ano 12, só substituo aqui o X, o A e o B é o mesmo. Ano 12, qual é o valor? 3.502 unidades para o ano 12. E para o ano 13, substituo pelo valor 13. Muito simples. O que a gente precisa fazer é montar bem essa tabela, não errar aqui nos valores. Não errou nos valores, é só jogar na fórmula e resolver, tá certo? Muito bem, pessoal. E a variação de ano para ano, né? A variação percentual de ano para ano. Aqui eu dei um exemplo, né? Quanto variou do ano 1 para o ano 2, né? Ou seja, eu tinha 1.000, no ano 2 eu vendi 1.300. A minha variação foi de 30%. Como é que a gente calcula? Aqui, né? Eu jogo aqui nesta fórmula. Período 2 menos o período 1 vezes 100. Por que vezes 100? Percentual, 100%. Então eu tenho aqui 1.300 menos 1.000 vezes 100. Quanto que vai dar isso? 30%. Então, a minha variação do ano 1 para o ano 2 foi de 30%. Tá certo? Isso é nítido, né, pessoal? Quanto cresceu aqui? Quanto que é 30% de 1.000? 30% de 1.000, 300. Eu cresci 30% da minha demanda. A gente vai fazer a mesma coisa para os outros anos, né? Do ano 2 para o ano 3, né, eu vou substituir aqui 1.800 menos 1.300 vezes 100. Resolvo o produto, faço menos o valor, chego no percentual. Mesma coisa, do ano 3 para o ano 4, do ano 4 para o ano 5. E aí vocês chegarão nesses valores percentuais. Excelente, pessoal, muito bom. E por último, a gente tem a representação gráfica de tudo isso, né? Para a gente finalizar a nossa aula, representação gráfica. Então, a gente tinha aqui, na nossa linha vermelha aqui, o histórico projetado, na nossa linha azul, a nossa variação percentual de ano por ano. O que a gente percebeu aqui? O que a gente conseguiu projetar? A gente projetou uma reta aqui, ó. Né? Essa é a reta que a gente projetou dos anos 11, 12 e 13. E se eu continuasse aqui ano 14, ano 15, ano 16? Eu continuaria estendendo essa reta, porque agora eu achei uma equação de reta. Eu continuaria estendendo esta reta e o que eu faria? Simplesmente, né, seguiria aqui de forma temporal, aqui com o meu gráfico, de forma temporal. Ah, qual que é a previsão do período 14? Poxa, o período 14 só estica ele até a reta. Você vai achar a previsão do período 14 lá no nosso gráfico, lá atrás, não é isso? Ah, e a previsão do período 15? Mesma história, eu só trago até a reta, eu já calculei essa reta. E aí, trago lá minha previsão do período 15 e assim por diante. Tá bom, pessoal? É muito simples de se fazer, então eu ensinei para vocês 5 métodos. Espero que seja útil na vida de vocês, na vida profissional de vocês e até logo.